Bom, a gente vai começar a nossa aula de direitos humanos. A gente vai começar com a retomada, vai fazer uma retomada de conteúdo aqui. Retomada de conteúdo é sintetizar de uma forma bem breve o que a gente já estudou até agora. Quero saber se vocês têm alguma dúvida até agora, considerando as novidades de direitos humanos, né? Vocês estão tendo contato, muito contato com o direito esse semestre. Parece-me que vocês estão tendo uma outra disciplina também, que vocês estão tendo contato com o direito. Então, além dos direitos humanos, especificamente, vocês estão tendo contato com essa introdução ao direito, e a gente sabe que o direito não é uma área que é extremamente teórico, né? Não é assim, muito simples para compreender, principalmente alguns termos, né? E aí é nesse sentido que eu pergunto se vocês estão tendo alguma dúvida com alguma terminologia, com palavras, o que vocês acharam dessas palavras aí do direito, principalmente nos direitos humanos? Até o final da nossa apostila, da primeira aula, tem lá alguma coisa, tinha, se não me engano, alguma coisa sobre gramática de direitos humanos. Os direitos humanos, existe uma gramática específica para os direitos humanos. E isso gera um problema até dentro do próprio direito, de uma forma geral, porque quem estuda direito, faz o curso de direito, tem vários tipos de áreas. Tem matéria de direito civil, direito penal, direito constitucional, direito internacional, que é muito ligado à área de vocês. Os direitos humanos, eles têm uma gramática própria que se difere até das outras áreas do direito. Então, existe a gramática de direitos humanos. Não é em qualquer caso que em todas as aulas, praticamente, a gente cita que algum caso, fulano versus um país, ou fulano versus um estado, né, uma potência soberana. Não é em todas as áreas que isso acontece. Então, os direitos humanos têm uma gramática específica. Por exemplo, a gente fala muito em universalismo, a gente fala muito em relativismo cultural, falamos muito em ações internacionais de direitos humanos, os direitos humanos no cenário internacional, no cenário nacional, a corte X, corte é a mesma coisa que tribunal. Então, se vocês estiverem com alguma dificuldade em alguma palavra, professor, eu estou com uma dúvida aqui, não entendi bem o que significa essa palavra. Às vezes a gente fala sem perceber mesmo pela área. Peço, por favor, que vocês interrompam na hora e falem, professor, explica aí o que é isso. Ou se vocês têm alguma dúvida dentro do direito, mesmo né, que não seja diretamente ligado àquele conteúdo, mas vai tangenciar de alguma forma aqui na nossa matéria. Professor, eu não sei bem a diferença daquele tribunal para aquele tribunal. Qual que seria a diferença daquela lei para aquela outra lei? O que são tratados ou o que são convenções que você às vezes fala aí? Então, às vezes, as dúvidas, elas podem ter uma aparência de simples, mas nenhuma dúvida que é simples. É algo que é diferente, é algo que é absolutamente novo. Então, vou pedir para vocês ou usarem o chat, ou abrirem o microfone de vocês para poder perguntar. Não tenham vergonha de perguntar. Às vezes está aqui, eu estou falando de um caso aqui, e do direito, por exemplo, hoje a gente pode até entrar no campo da diferença de direitos humanos para direito humanitário. E aí eu estou lá falando de direito humanitário, de repente, mas eu não sei, não entendi nem o que é direitos humanos. Pergunta, pode ser a coisa mais simples que possa aparecer, não é, porque aqui é uma construção, cada aula a gente vai construindo algum conhecimento sobre, né, vocês podem perceber que é uma sequência muito lógica, essa teoria dos direitos humanos. A gente estudou principalmente a sua historicidade, aquele vídeo da aula passada, ele é muito esclarecedor em termos de conhecer a história dos direitos humanos, né? Os principais marcos para a consolidação desses direitos humanos. E compreendemos que o grande marco foi a Segunda Guerra Mundial na concretização dos direitos humanos, no principal documento internacional, na criação do principal órgão de promoção dos direitos humanos do mundo, que é a Organização das Nações Unidas. Então, são informações, é uma análise histórica muito importante e necessária, porque, por exemplo, quando a gente for estudar o maior documento
internacional de direitos humanos, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente tem que compreender o contexto histórico que surgiu essa declaração. Isso nós fizemos nas aulas, nas nossas primeiras aulas. E qual que é a importância, que força normativa que teria por ser uma declaração? Eu posso considerar essa declaração uma lei? Declaração é lei? Então, por exemplo, a gente fala de declaração, o as leis, geralmente, os documentos internacionais costumam ter artigos, né? O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê, né, prevê que é direito de todos o acesso a isso, aquilo e aquilo. Enfim, isso é obrigatório por ser uma declaração universal, porque vejam bem, no nosso país, nós temos as leis. Eu tenho lei, principalmente aqui no Brasil. O Brasil ele não tem problema de lei, não. Ele tem problema de cumprir lei. Mas ter a lei não é problema aqui no Brasil. Pelo contrário, a gente tem um número excessivo de leis aqui no Brasil. Então, se eu tenho uma lei que trata especificamente de questões criminais, eu tenho uma lei que trata, ou várias leis, né, que tratam especificamente de relações civis, casamento, contratos, relação de consumo, aquilo que a gente compra, por exemplo, e que veio com algum problema, que veio com algum defeito, eu tenho uma lei específica para isso, que se chama Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem aqui no Brasil as nossas leis. No Brasil, no país, isso se chama lei. Lei é uma regra que vai regulamentar alguma situação, qualquer situação. Temos leis que tratam de aposentadoria, as leis previdenciárias. A questão é que temos a lei maior do país, porque aqui nós temos, é como se fosse uma pirâmide. Para a gente compreender o sistema de leis dentro do país, existe um autor que se chama Hans Kelsen. Hans Kelsen é um autor muito famoso dentro das relações internacionais também, dentro do direito internacional também. Mas eu vou escrever o nome dele aqui para depois vocês darem uma olhada. Tem um autor que se chama Hans Kelsen, um austríaco, que descreveu bem essa estrutura normativa de leis. No topo fica a Constituição Federal, fica a norma maior, e como se fosse uma pirâmide, é um sistema piramidal. A gente chama de sistema piramidal de Hans Kelsen. No topo fica uma pirâmide, tem uma pirâmide, no topo dessa pirâmide fica a lei maior do país. No Brasil, a lei maior é a Constituição Federal. Nós tivemos várias constituições durante a história, né, do Brasil, desde a proclamação da República. Tivemos a Constituição de 1891, tivemos a Constituição de 1934, a Constituição de 1937, a Constituição de 1946, tivemos a Constituição de 1967, tivemos uma emenda à Constituição de 1969 e, por fim, tivemos a nossa Constituição Federal de 1988. Então, tivemos algumas constituições federais na história do Brasil desde a sua proclamação. E é uma lei, é a lei maior do país. Nessa lei maior, nessa Constituição Federal, nós temos os chamados direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais é aquilo que nós já estudamos. São direitos que são garantidos a todas as pessoas que têm como fundamento a dignidade da pessoa humana. Mas se esses direitos fundamentais estão previstos nessa Constituição Federal, é porque isso vem de um cenário internacional que também existem leis e que esses direitos se chamam direitos humanos. A gente aprendeu que a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos é que os direitos fundamentais são os mesmos direitos. A diferença é que os direitos fundamentais estão previstos nas leis dentro do país e os direitos humanos estão previstos nas leis internacionais. E no cenário internacional, a lei ela não recebe o nome de lei. Lei é um nome que se dá para dentro do país, dentro do Brasil, aqui no nosso território nacional. No cenário internacional, independente de ser de direitos humanos ou não, as leis recebem outros nomes.
E que nomes são esses? Geralmente, as leis internacionais, elas recebem o nome de tratados. Tratado é um tipo de lei internacional. Tratados. E os tratados é um gênero. Tratado é gênero. Existem algumas espécies de leis internacionais dentro do gênero tratado. Então, se alguém falar para vocês assim, ah, mas existe um tratado internacional, vejam que tipo de lei que é. Se é realmente um tratado, porque pode ser um tratado, mas pode ser um tipo de tratado. Pode ser uma convenção, pode ser um pacto, pode ser um protocolo. Cada um tem um objetivo. Mas, assim, é bom compreendermos que, por ser uma disciplina de direitos humanos, é muito comum, às vezes, falarmos essas palavras. Os tratados, as convenções, por exemplo, a principal, isso é lei, isso não é declaração, tem força de lei, né? Tem força obrigatória. Leis têm força obrigatória. Então, qual é a principal lei de direitos humanos que envolve o Brasil? Lei de direitos humanos, no caso, um tratado, seria a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o chamado de Pacto de também chamado de Pacto de São José da Costa Rica, porque foi publicado na Costa Rica, em São José, lá na Costa Rica. Enfim, são leis que tiveram que surgir, leis internacionais de direitos humanos que tiveram que surgir, porque eu não sei se vocês vão se recordar naquele vídeo que nós assistimos aqui, teve uma parte daquele vídeo, principalmente naquela parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela imagem, quando mostra a declaração, na legenda lá aparece assim, mas teve um único problema, não tinha força de lei. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa parte do vídeo. Na hora que mostra Eleanor Roosevelt, aparece a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí na legenda, mas o problema assim, foi ótima, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi ótima para o mundo, mas ela tinha um único problema, ela não tinha força de lei. Quando fizeram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, realmente não pensaram nesse ponto, porque fizeram uma declaração, não fizeram uma lei internacional, não foi uma Convenção Universal de Direitos Humanos, nem um Tratado Universal de Direitos Humanos. O grande problema ali foi que fizeram uma declaração. Aí eu pergunto para vocês, o que tem força de lei? O que obriga? Uma declaração obriga ou uma lei obriga? É uma lei que vai obrigar, uma declaração ela não obriga. Se eu vou pegar, por exemplo, uma declaração do Ministério das Relações Exteriores, assinada pelo Ministro das Relações Exteriores. E tem uma lei número X que passou pelo Congresso Nacional, que foi publicada, que foi sancionada, que está em vigência. O que vai ter mais validade aqui? Uma declaração ou uma lei? É uma lei. Então, o grande problema da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que ela não era uma lei. Fizeram os 30 artigos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é composta por 30 artigos que trazem os direitos humanos universais, mas o grande problema é que fizeram uma declaração, não fizeram um tratado, não fizeram uma convenção, não fizeram um pacto. Então, naquela época, o que aconteceu? Aconteceu que em 1948 foi promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e por questão de relações internacionais, a maioria dos países do globo aderiram, manifestaram-se favoráveis. Tivemos algumas abstenções de alguns países que não concordavam muito com aquela declaração, mas nós não tivemos nenhum país que foi contra. Naquele cenário de pós-Segunda Guerra, de um movimento global para se promover uma paz, para se promover uma segurança nacional e segurança internacional, por questões de relações internacionais mesmo, os países não queriam se indispor com outro país ou ser mal visto num cenário internacional falando mal de uma declaração universal que trazia direitos humanos. Nesse ponto, o campo das relações internacionais é muito forte. Esse posicionamento que os países devem ter
diante de algo novo que surge no cenário internacional, independente de ser na área dos direitos humanos. Muitas questões aqui envolvem até mais as relações internacionais do que o próprio direito. E isso acontece quando surge algo novo no cenário internacional. Então, naquele contexto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por questões de diplomacia internacional, por questões de relações internacionais, não tivemos nenhuma recusa, não tivemos nenhum país que foi contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós tivemos a maioria dos países favoráveis que entraram, que participaram dos eventos, e tivemos algumas poucas abstenções. Abstenções, não vou me manifestar sobre essa Declaração Universal, mas nenhuma manifestação contrária à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo. O tempo foi passando, os países sempre ali invocando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas com o passar dos anos, os países perceberam que não eram obrigados a cumprir o que estava escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os países começaram a perceber, não, naquela época a gente foi lá, fez toda a nossa diplomacia internacional, nós fazemos parte da Organização das Nações Unidas, nós até contribuímos financeiramente, porque a Organização das Nações Unidas, ela é mantida com valores que são passados pelos países, além de doações que a ONU recebe de vários organismos internacionais e até do próprio setor privado, é possível sim receber essas doações. Os países que fazem parte das Nações Unidas, hoje nós temos 193 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, ela tem vários órgãos, né? A gente vai ter uma aula de ONU e vamos estudar todos os órgãos da ONU, especialmente aquele famoso Conselho de Segurança lá, que é o P5. Mas a Organização das Nações Unidas, talvez, tenha o seu órgão mais simbólico, porque a ONU tem um poder simbólico muito grande, talvez mais simbólico do que efetivo em termos de promoção de alguns direitos humanos. Talvez seja a Assembleia Geral da ONU. A gente, quando pensa em ONU, a gente pensa naquela imagem da reunião anual da Assembleia Geral da ONU, que acontece sempre no mês de setembro, lá na sede da Organização das Nações Unidas, que fica em Nova York. Nova York fica lotado, né? Lotada com tantas pessoas, porque são 193 potências soberanas, são 193 países que estão lá vão representantes. Pode ser que seja o presidente daquele país, mas pode ser que seja alguém que seja enviado pelo presidente. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores ou um assessor de questão para assuntos internacionais da Presidência da República, não precisa necessariamente ser o presidente. E até quando formos estudar sobre a Organização das Nações Unidas, nós vamos, eu não sei se todos vocês sabem, mas quem faz a abertura, né? Existe a abertura da Assembleia Geral da ONU, feita pelo secretário-geral, hoje é um português, se eu não me engano, se chama Antônio Guterres, está lá desde 2017, mas quem é o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU, desses 193 países, é o Brasil. Não sei se vocês sabiam disso, mas acredito que esse ano nós não teremos, né, a famosa reunião da Assembleia Geral da ONU, em razão da pandemia do coronavírus, da forma que a gente sempre vê, com aquele tanto de gente naquela salão oval, né, ali. E aí a gente pensa assim, 193, parece que tem mais gente ali do que 193, mas é porque cada país que faz parte da Organização das Nações Unidas pode enviar até 5, vai uma delegação geralmente. Então, às vezes está ali o Brasil, tem 3 ou 4 pessoas representando o Brasil. Ali talvez vai o presidente ou o ministro das Relações Exteriores e mais alguém ali integrando essa delegação do Brasil na reunião da Assembleia. Então, pode enviar até 5 representantes. Ou, às vezes só vai o presidente, vai só um, ou só vai o ministro, vai só um.
vai depender muito do país, mas é lotado daquele jeito mesmo, porque cada país pode encaminhar até 5 representantes para essa reunião anual da Assembleia Geral da ONU. Se eu não me engano, eu estava até conversando com a professora Mariana Maranhão, acredito que ela pretende realizar uma simulação da Assembleia Geral da ONU. Eu não sei se ela chegou a conversar alguma coisa comigo para a gente poder ver isso aí. É muito interessante mesmo. Mas que fique aqui o registro para quem não sabia. Para quem sabia, depois na aula de ONU eu vou dizer por quê. Existe uma história aí de bastidores. Por que o Brasil é o primeiro a falar na Assembleia das Nações, na reunião lá da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece todos os anos? Por que o Brasil que faz essa abertura da Assembleia? Tem uma história aí, várias histórias, mas tem a que foi investigada e tem sim um motivo para o Brasil falar, ser o primeiro a fazer o discurso de abertura da reunião anual. Somos nós que temos aí esse privilégio de fazer, tá? Mas aqui, seguindo o nosso conteúdo, nós temos aqui um material 2, isso já partindo agora para a gente poder compreender. Pessoal, existe uma classificação dos direitos. Algumas pessoas, alguns teóricos, isso começou desde a filosofia lá atrás, categorizou os direitos humanos. Pegou os direitos e falou, olha, esses direitos são direitos de primeira geração. Esses outros direitos são direitos de segunda geração, esses aqui são direitos de terceira geração. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas os direitos humanos eles foram categorizados. E quando fizeram essas divisões, direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, direitos de terceira geração, quem sofisticou bem essa divisão do direito em gerações foi uma pessoa que se chama, um grande defensor dos direitos humanos, que se chama Karel Vazak. E houve uma conferência, se eu não me engano, em Estrasburgo, na França, que foi Estrasburgo é a cidade da França que cedia o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Ele fica em Estrasburgo. E Karel Vazak, numa conferência, em 1959, foi numa fala. Antigamente, as grandes teorias, elas saíam de palestras, de conferências. Então, aquelas pessoas proferiam palestras, faziam suas conferências, e alguém ficava ali anotando o que estava sendo dito. Muitos livros importantíssimos da história surgiram das falas desses conferencistas no passado. Dentro do direito, um exemplo muito grande que nós temos é um dos principais livros, que se chama A Luta pelo Direito. Não sei se vocês ouviram falar desse livro, se já ouviram falar, é do Rudolf von Ehring. E esse alemão, quando ele estava fazendo uma palestra, ele falou muita coisa ali, ele fez até uma defesa eu não sei se vocês gostam de William Shakespeare, mas eu gosto muito de Shakespeare, eu gosto muito de direito e literatura, eu gosto muito de relacionar o direito com outras questões, direito e cinema, direito e literatura, eu gosto muito da literatura no direito, muito, muito mesmo. Sempre procurei fazer cursos, principalmente da literatura inglesa, gosto muito da William Shakespeare, tem muita coisa ali que a gente pode buscar. Mas, por exemplo, ele fez até uma defesa daquela peça de Shakespeare, O Mercador de Veneza, não sei se vocês já viram, e ele, falando ali, explicando como que seria uma defesa daquele judeu que emprestou o dinheiro, enfim. Se vocês forem um dia ler, eu recomendo, é muito bom. Tem o filme também, O Mercador de Veneza, e quem fez o filme foi até aquele ator Al Pacino. É muito bom mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir O Mercador de Veneza, o filme, vocês vão gostar muito, tá? É um filme muito bom. É a famosa história de que eu te empresto dinheiro e o juro é um pedaço, se você não me pegar, eu vou arrancar um pedaço da sua carne. Vou pegar a faca e vou tirar um pound de carne viva sua lá no tribunal. É muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, assistam. E essa pessoa estava lá fazendo a conferência, enfim, alguém estava ali anotando.
e depois foi lá, entregou para ele, falou: isso aqui foi a sua conferência, nós temos interesse em publicar isso aqui. E aí foi dado o nome de A Luta pelo Direito. A maioria desses livros, a maioria das teorias saem de conferências, de palestras, que alguém está ali registrando, está anotando. Hoje as nossas palestras são gravadas, ou estamos aqui fazendo uma palestra, tem como voltar a gravar, né? Ver de novo, ouvir o que foi falado. É totalmente diferente, mas ficava ali, algumas pessoas ficavam ali anotando o que estava acontecendo naquelas conferências. Mas, enfim, em uma grande conferência que aconteceu sobre direitos humanos na década de 50, Karel Vazak, ele falou sobre a importância de se colocar os direitos humanos divididos, uma divisão dos direitos humanos, não no sentido de... Porque ele tem a característica da indivisibilidade, os direitos humanos, mas no sentido, assim, de organização dos direitos. Olha, vocês, direitos, são esses direitos aqui, vocês são direitos de primeira geração. Então, são os primeiros direitos. Vocês já vieram depois desses aqui. Então, vocês são de segunda geração. Vocês já vieram bem depois, então vocês são direitos mais novos. Vocês, então, vão para a terceira geração. E naquela época ele falou em 3. Hoje nós já estamos em 5 gerações. Se eu não me engano, tinha alguém escrevendo sobre a 7ª, mas que está nos livros mesmo que vocês conseguem encontrar, são em 5 gerações. De onde o que influenciou Karel Vazak? Deixa eu até compartilhar a tela aqui com vocês, porque está no material da aula 2, tá? Ver se eu consigo pegar aqui. As gerações. As famosas gerações ou dimensões, tá? A palavra dimensões, ela é mais utilizada para direitos fundamentais. Quando, no direito, quem estuda direito constitucional, os direitos internos, estuda as dimensões dos direitos fundamentais. Para direitos humanos, utiliza-se mais o termo gerações. Então, o que aconteceu? Karel Vazak, numa conferência que foi ministrada em 1979, foi em Estrasburgo mesmo, nessa cidade que fica o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Teve uma conferência lá no Instituto Internacional de Direitos Humanos e ele falou sobre as gerações. O que inspirou Karel Vazak a colocar em 3? Ele utilizou o lema da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa foi um marco muito grande para os direitos humanos. A gente até estudou sobre a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi bem no contexto da Revolução Francesa. Foi uma declaração de 1789, bem no auge daquela discussão ali sobre esses direitos humanos. E ele aproveitou e trouxe, não, peraí, eu vou utilizar o lema da Revolução Francesa e vou colocar os direitos dentro desse lema. Então, eu tenho direitos aqui em 3 gerações. Os primeiros direitos, depois surgiram uma segunda categoria de direito, que eu vou colocar na segunda geração, depois uma terceira categoria de direito, eu vou colocar na terceira geração. E aí ele pegou o lema liberdade, igualdade e fraternidade. E ele fez uma relação. Os direitos de primeira geração são os direitos ligados às liberdades, que é o primeiro lema da Revolução Francesa. Os direitos de segunda geração são os direitos ligados à igualdade, que é o segundo lema da Revolução Francesa. E os direitos de terceira geração são os direitos ligados à fraternidade. Então, existe sim essa divisão aqui, essa categorização, essa criação da teoria das gerações dos direitos humanos. Quando foram criadas 3 gerações, a primeira geração dos direitos humanos, a segunda geração dos direitos humanos e a terceira geração dos direitos humanos, e houve uma relação dessas gerações com o lema da Revolução Francesa. Os direitos da primeira geração seriam os direitos das liberdades das pessoas, os direitos da segunda geração seriam os direitos à igualdade entre as pessoas, e os direitos de terceira geração seriam os direitos da solidariedade, os direitos da fraternidade que deve ocorrer entre as pessoas.
Tá. Pulando um pouquinho aqui essa teoria, esse material está no AVA, tá? Para quem quiser dar uma olhada depois. Aqui tem um gráficozinho, um esquemazinho para a gente poder compreender atualmente como que essas gerações estão. Eu até vou puxar aqui porque nós já estamos numa quinta. Tem gente escrevendo uma sétima, até a sétima. Não tem nada ainda sobre isso. O que temos é que essas foram as primeiras aqui. Em 1979, utilizou-se o lema da Revolução Francesa, essas três primeiras aqui. Depois surgiu os de quarta e depois foram surgindo os de quinta geração. Aí, para a gente poder compreender esses direitos de primeira geração. Os direitos de primeira geração estariam ligados à liberdade, né? Aquilo que a gente acabou de falar. Quais são esses? São os primeiros direitos das pessoas, os que são os direitos civis e políticos. Direito à vida, o direito às liberdades, a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, os direitos políticos. Então, esses seriam seria a primeira geração dos direitos. Os primeiros direitos das pessoas são esses. Depois vem outros direitos, mas as pessoas já nascem com esses direitos aqui, esses direitos civis. Os direitos civis, que é o direito à vida e os direitos às liberdades. Enfim, e aqui tivemos os direitos de segunda geração. Primeiro, são os primeiros na história, né, das pessoas, esses aqui. Depois, os direitos de segunda geração, são direitos ligados à igualdade. E aqui nós estamos falando dos direitos sociais. Quais são esses direitos sociais? Esses direitos sociais é o direito, para quem está fazendo a anotação. Direitos sociais é direito ao trabalho, é o direito à educação, é o direito à saúde, trabalho, educação, saúde, os principais direitos sociais. Então, esses seriam direitos de segunda geração. Primeira pessoa tem o direito de estar viva, com dignidade e com liberdades. Agora, depois disso, já está viva, com dignidade e suas liberdades, essas pessoas têm a necessidade de terem igualdade de condição de acesso à educação, isso é em tese, né? Infelizmente, a gente sabe que o acesso na prática não acontece dessa forma. Mas os direitos sociais, estando viva e com liberdades, a pessoa tem os direitos de segunda geração. A pessoa tem o direito ao trabalho, a pessoa tem direito à educação, a pessoa tem direito à saúde, o acesso à saúde. Esses seriam os direitos de segunda geração, os direitos sociais. Isso é assim, gerações, porque é com o decorrer do tempo. Primeiro foi a conquista dos direitos civis e políticos, depois a conquista desses direitos sociais, e aí sim chegamos em direitos de terceira geração. Que direitos são esses? Então vocês observem que são direitos mais novos, são direitos mais recentes. Os primeiros a serem conquistados foram esses. Depois a serem conquistados foram esses aqui. Em tese, pelo menos na teoria. A gente sabe que, infelizmente, na prática existe um grande problema de acesso à educação, problemas, às vezes, de acesso à saúde, enfim. Mas estamos falando aqui na teoria. E aqui, direitos mais novos. Não tão novos como de quarta, como de quinta geração, mas direitos mais novos. Aqui teria o direito ao meio ambiente, ao direito ao desenvolvimento. Essa paz aqui, eu vou pedir, apesar de estar escrito em alguns livros de direito à paz, ele foi retirado daqui e foi criada uma categoria própria para ele, tá? Ele estava no direito de terceira geração, sempre foi, mas hoje criou-se uma geração própria para esse direito à paz, considerando alguns fenômenos que a gente vai falar já já. Então, o direito ao desenvolvimento dos países, ao desenvolvimento das cidades, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, vocês podem ver que são direitos mais recentes. Não são direitos históricos lá atrás, igual o direito civil, o direito à vida, enfim, as conquistas políticas. Direito do consumidor, aqui não está, mas o direito do consumidor é um direito que se encaixa também
na terceira geração. Aí é direito humano, viu? Os direitos dos consumidores são considerados também, estão enquadrados na terceira geração dos direitos humanos. E agora vamos para a geração mais recente, tanto que tem até um espaço maior aqui, a gente consegue um espaçozinho maior, aqui tá ok, o espaço entre um e outro, porque os três foram criados juntos, e depois de alguns anos, essa pessoa aqui, Paulo Bonavides, aqui no Brasil, falou, não, nós temos que colocar mais gerações, porque essas 3 gerações agora se tornaram insuficientes para a gente colocar os direitos humanos. Tem novos direitos aparecendo aí e a gente vai ter que criar uma nova geração. Então, foi criada a 4ª geração. Isso foi criado a gente chama de doutrinadores, né, nos livros mesmo. Pegou ali e falou, vamos criar os direitos de 4ª geração. Então, são direitos que são ligados ao fenômeno da globalização. O direito à democracia, o direito à informação, o direito ao pluralismo, o direito, em caso de violações que ocorram no âmbito da internet, o direito cibernético, enfim, todas essas questões de violação de direitos humanos que acontecem nos espaços virtuais. Então, vocês podem ver agora, observando aqui, o porquê das gerações. A primeira grande conquista dos direitos foram os direitos civis e políticos. Por isso que estão na categoria primeira geração. Depois veio a conquista dos direitos sociais, por isso que são considerados direitos de segunda geração. Depois tivemos as conquistas dos direitos mais novos ali. Um direito ao meio ambiente sadio, o direito ao desenvolvimento dos países. E aí tivemos uma terceira geração, foram enquadrados no direito de terceira geração. Aí depois de um grande tempo, de alguns anos, pensaram o seguinte, não dá para colocar problemas cibernéticos dentro dos direitos, junto com o meio ambiente, não tem como, então nós vamos ter que criar aí alguma coisa envolvendo, não dá para colocar questões de participação popular, democracia, enfim, manifestações ali dentro desses direitos, tem que criar uma nova geração, porque são direitos que surgiram decorrentes do fenômeno da globalização, né, que foram potencializados com o fenômeno da globalização. Aí criou-se uma 4ª geração para enquadrar esses direitos em uma 4ª geração. Então, o que temos de mais novo, atual, estão ali na 4ª geração dos direitos. Quando a gente vê, por exemplo, a violação de direitos humanos no âmbito de redes sociais, no âmbito de grupos, de aplicativos, enfim, porque violação de direito humano acontece em tudo quanto é ambiente, em qualquer espaço que a gente pode imaginar. E principalmente com os fenômenos, com a velocidade das informações, com as novas tecnologias, com a revolução tecnológica que estamos vendo acontecer e de uma forma extremamente acelerada, a violação de direitos, ela não para, pelo contrário, a violação de direitos, ela aumenta. Se vocês observarem bem, com essas ampliações de espaços virtuais, o campo dessas redes sociais, dos espaços virtuais, dos aplicativos, se tornou muito propício para discurso de ódio, para manifestação, algo que vai além da liberdade de expressão. A gente sabe o que é liberdade de expressão. No nosso íntimo aqui, de cada um dessa sala, nós sabemos o que é uma liberdade de expressão. Eu sei, a Luana sabe, a Isabela, a Fernanda, eu sei que todos vocês aqui sabem, talvez não o conceito, mas a gente tem uma compreensão do que seja liberdade de expressão. Eu posso me expressar. Eu posso chegar e falar, não concordo com esse tipo de coisa, ou concordo, sou favorável a isso, não sou favorável àquilo. Isso é liberdade de expressão. Outra coisa é uma pessoa ir lá num espaço virtual ou numa rede social, e o que eu vou dizer, pode ser dentro de uma mensagem privada entre 2 pessoas, como num grupo que é criado, ou numa rede social de ampla publicidade, vai lá e ofende aquela pessoa porque ela tem aquele pensamento ou porque ela tem
algumas escolhas, escolhas políticas, escolhas religiosas, e fazem agressões ali que violam mesmo até outras liberdades. Então, a gente tem que observar bem essa questão do choque de direitos humanos. Até que ponto uma liberdade de expressão, ela não vai violar as liberdades que as outras pessoas têm, a liberdade religiosa, de escolher a sua própria religião, e ter o respeito em relação àquela religião que ela tenha escolhido. Mesmo que eu não concorde, ou que outras pessoas não concordem, existem limites nessas liberdades. Então, toda essa questão, principalmente nesses espaços virtuais, em que há uma tendência a ter uma violação de direitos humanos bem propícia, fica enquadrada nos direitos de quarta geração. A quarta geração dos direitos humanos. São todos aqueles ligados, além desses aqui, são só alguns que a gente cita, mas são todos aqueles ligados ao fenômeno da globalização. Agora, trazendo para algo de mais recente que vocês podem imaginar aqui em relação aos direitos humanos. Existe já o direito de quinta geração. A gente pensou que a gente tinha chegado no limite, que os direitos decorrentes da velocidade das informações e os direitos humanos que decorrem da globalização teria sido o fim ali, né, das gerações dos direitos humanos. Veio a criação dos direitos humanos de quinta geração. E aí, como que surgiu de onde surgiu essa quinta geração? E é um único direito, porque aqui eu consigo citar vários. Dentro dos direitos civis e políticos eu consigo citar vários, dentro dos direitos sociais também eu consigo citar vários, dentro dos direitos de terceira geração cito vários, dentro dos direitos de quarta geração cito vários também. Mas dentro dos direitos de quinta geração, eu só tenho um único direito que hoje é considerado um direito humano de quinta geração. Isso tudo decorreu do grande número de ataques terroristas no mundo, o terrorismo no mundo. O grande marco para se chegar nesses direitos de quinta geração, e até quando a gente estuda todo esse cenário das questões envolvendo terrorismo, o terrorismo é uma situação muito complicada, porque tem uma obra de uma grande colega, um livro de uma grande colega, que é a Andréa Dantas. A Andréa Dantas, ela é advogada da União, ela faz, ela faz as defesas da União, mas ela tem um estudo muito voltado para questões terroristas. Ela escreveu um livro muito interessante sobre o terrorismo. Ela passou um tempo nos Estados Unidos e escreveu um livro bem interessante mesmo sobre terrorismo. E toda vez que eu leio e releio o livro da Andréa, depois, se vocês quiserem, eu vou indicar para vocês e até pedir. A Andréa, eu até conversei com a Mariana, tanto a Andréa como a Natália, são pessoas que precisam fazer alguns eventos, aproveitar, né, essas possibilidades aqui de não se deslocarem de Brasília, que precisam falar um pouco com vocês sobre algumas experiências no cenário internacional. E a Andréa, ela trata de uma questão no livro dela sobre terrorismo muito, muito interessante. Toda vez que tem algum problema de terrorismo, a CNN chama a Andréa para falar sobre isso. Ela estuda terrorismo. É que a questão do terrorismo, o inimigo ele é oculto. A grande complicação do terrorismo é que o inimigo ele se tornou um inimigo oculto. Porque na história das guerras, vocês podem observar que quem guerreava sabia contra quem estava guerreando. Até quando a gente pega ali, porque nós não vimos aquilo ali, né? Nunca presenciamos aquilo ali. Mas até quando pegamos em filme, e a gente vai ver ali que tá tendo uma guerra de um contra o outro, não sei se vocês já observaram que é tudo até muito bem planejado o ataque. Vocês já perceberam que geralmente eles ficavam ali de frente um para o outro? Esperando alguém dar um sinal, eles ficavam se olhando, sabiam quem era, contra quem, né? Nem parecia que ia virar um massacre aquilo ali. A gente fala, gente, mas eles estão todos enfileiradinhos aqui, um com a bandeira na frente, o outro com a bandeira de cá, por alguma causa, por alguma coisa. E aí, quando dava um sinal, de repente virava aquela agonia, aquela loucura, aquele massacre, gente morrendo, voando, aquela coisa louca. Nem parecia que estava todo mundo ali enfileiradinho, esperando para começar aquela guerra. Então,
A história de guerra, você sabia com quem que era o seu inimigo. No terrorismo, não. No terrorismo, o principal problema do terrorismo é que o inimigo ele é oculto mesmo. Então, suponhamos que a Fernanda, a Isabela, a Luana, eu estou falando esses nomes porque são os três que aparecem para mim. Quando eu compartilho a tela, reduz muito a tela, que aparecem só alguns nomes. Sei que tem mais gente aqui na sala, tá? Como que estava acontecendo? O negócio estava tão complicado que você ia pegar um metrô ou você ia entrar no aeroporto, as pessoas estavam com medo já de entrar em aeroporto. Você poderia estar do lado ou morar do lado, igual aconteceu aquele ataque terrorista na Bélgica, a pessoa falando, não, mas ele morou aqui tantos anos, foi vizinho nosso, a gente nunca imaginou que ele faria um atentado terrorista, né? E aí a pessoa às vezes está ali usando uma capa ali no frio, debaixo dela tem um monte de bomba. E a pessoa vai lá e se explode em razão de uma causa, de um pensamento, e mata aquele tanto de gente e provoca aquele ataque terrorista. São pessoas que entram dentro de aviões e que não tem como você ler a mente daquelas pessoas de pensar que dentro de um avião, por exemplo, elas vão ter a ideia ali de tomar aquele avião e jogar aquele avião contra duas grandes torres, que era o símbolo do capitalismo norte-americano, aquele ataque terrorista. Então, tem situações que não dá realmente para saber ou para detectar. Não são pessoas que entram armadas dentro de um avião, até porque pega. São pessoas que entram com pensamento, não dá para saber. É você sentar, às vezes, dentro igual aconteceu no ataque terrorista lá, né, que foi o grande marco nas mudanças envolvendo o terrorismo no mundo, é você sentar do lado de uma pessoa que simplesmente se levanta, você acha que a pessoa vai no banheiro, ela vai lá tomar o controle da cabine, só colocar e descer o avião e arrebentar o avião no chão. Isso é um ataque terrorista. Então, o inimigo, ele se tornou um inimigo oculto. O grande marco para se pensar numa quinta geração de direitos humanos, porque direitos humanos sai do cenário internacional e cai aqui dentro dos países. Essa foi exatamente esse grande número, esse grande aumento de ataques terroristas que começaram a acontecer no mundo. No Brasil, são outros problemas, não como os ataques terroristas, como vimos já acontecer em outros países, mas vimos aí uma grande onda de ataques terroristas. Isso tudo começou com o ataque às Torres Gêmeas. Depois daí pensou-se, criou-se, cada país foi criando as suas gerações de direitos humanos, e aqui no Brasil, o Paulo Bonavides falou, não, vai ter que fazer a quinta geração. Realmente, vamos trazer aqui para o Brasil. Já existe a discussão no cenário internacional, vamos colocar aqui nos livros brasileiros, que existe, sim. O Paulo Bonavides é um autor que vai atualizando aqui no Brasil as gerações, tá? Por isso que a gente sempre fala dele. Já criou lá o Tribunal X, falou de direitos humanos que já tem a quinta geração. Então, tem que colocar aqui nos livros que tem a quinta geração. Foi quando pensou-se em uma quinta geração de direitos humanos. Qual seria o direito humano de quinta geração? O direito à paz. Então, o direito à paz, hoje, ele está aqui. Ele foi um único direito. Isso depois do grande número de ataques terroristas no mundo, categorizou o direito à paz numa geração própria. Ele não está com mais ninguém, ele não divide o espaço com mais ninguém. Os seres humanos precisam de paz. Isso é um direito humano. As pessoas precisam de paz. As pessoas precisam de paz em qualquer lugar do mundo. Isso é a justificativa da quinta geração dos direitos humanos. As pessoas precisam de paz na Síria. As pessoas precisam de paz no continente asiático, no continente árabe, no continente europeu. As pessoas precisam ter segurança, as pessoas precisam ter paz. E aí foi criada esse direito de quinta geração. Não é o normal, o medo, não é normal se viver com medo. Não é normal ter medo de fazer qualquer coisa, de sair na rua e não saber o que pode acontecer. Se alguém pode se explodir do seu lado, dentro de um ônibus, por exemplo. Não é normal que isso aconteça. Isso precisa ser garantido. Isso é um direito de quinta geração e precisa ser garantido para os seres humanos. Por que a gente está estudando essas gerações? Porque a partir do momento em que tribunais de direitos humanos
e geralmente isso sai de dentro dos tribunais. Dizem que existe esse direito como direito humano, que é um direito de quinta geração, aumenta uma responsabilidade lá nas Nações Unidas, na Organização das Nações Unidas, em promover a defesa desse direito. Olha, ONU, olha a Assembleia Geral, olha Conselho, principalmente Conselho de Segurança no caso do direito à paz. Olha o Conselho de Segurança, olha o Comitê de Direitos Humanos aqui em Genebra. Aqui agora nós temos um direito humano que é o direito à paz. O que que a organização está fazendo? O que que as Nações Unidas, de uma forma geral, está fazendo para garantir esse direito à paz para essas pessoas nesse determinado país? É um direito de quinta geração, é um direito humano de quinta geração. O que está sendo feito? E aí é onde os países começam a cobrar, quando esses direitos são categorizados, começam a cobrar de uma forma mais efetiva o posicionamento dos organismos internacionais. Vou dar um grande exemplo para vocês, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Nós estamos no meio de um cenário pandêmico, de uma pandemia. Temos aqui a segunda geração, esses direitos existem. Onde que o direito à saúde se enquadra? Se enquadra lá na segunda geração, que é dentro dos direitos sociais. Quando acontece algum problema envolvendo saúde, existe dentro da estrutura das Nações Unidas alguém que vai se levantar ali e falar, até a própria declaração de pandemia. Quem tem competência e atribuição para declarar que estamos em pandemia não é o país, não é o Brasil chegar e falar, ó, estamos numa pandemia. E a Argentina vai lá e fala, não estamos em pandemia. E aí o Chile vem e fala, não, eu concordo com o Brasil, nós estamos numa pandemia. Isso não é decisão dos países, dizer ou não se estamos em uma pandemia. Isso é uma decisão que é tomada no âmbito de organismos internacionais. E existe um organismo internacional específico que cuida da promoção do direito de segunda geração, que é a saúde. Nós temos uma Organização Mundial de Saúde, que integra a estrutura das Nações Unidas. Quando a gente vê, por exemplo, e aí sim, é essa organização internacional, por ter essa amplitude de abranger todos esses países, ela tem autoridade para chegar e dizer, estamos em uma pandemia, e fazer um ato declarando que não é uma epidemia, porque está abrangendo o globo, isso aí vai atingir o globo de alguma forma. Então, ela vai lá, vira e fala, estamos sim em uma situação, e faz um pronunciamento oficial, um documento oficial, encaminha para os países, estamos sim em situação de pandemia. Alguns países podem até falar que não estamos, não importa o que o país vai falar, o que importa é que a Organização Mundial de Saúde vai falar, o que a OMS declarou. O que cabe ao país fazer quando algum organismo internacional declara uma situação, olhando essas gerações aqui, olha, o direito à saúde está aqui é um direito humano de segunda geração, nós que cuidamos desse direito aqui, é uma organização que foi criada para isso, para promover a questão da saúde no mundo, nós que temos autoridade para dizer se isso é uma pandemia ou não é uma pandemia, e nós vamos dizer. Temos que fazer uma reflexão crítica aqui, nós estamos no âmbito acadêmico, temos que despertar a nossa questão crítica, sempre falo isso nas aulas, de que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela atrasou um pouco para declarar a pandemia. Isso aí já foi acordado entre todos os internacionalistas. Tudo bem que depois ela foi lá e conseguiu contornar, resolver um pouco a situação, mas houve sim os internacionais, todos os internacionais. A gente fica doido quando sai esse negócio, a gente quer pegar documento de tudo. Lá no nosso departamento de pesquisa, nós tivemos acesso, conseguimos acesso, pegamos cópia até dos documentos internos, dos ofícios, do dia que aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, qual que eram as ordens do presidente dos Estados Unidos para os ministros de defesa. A gente estuda, a gente gosta, né? Pesquisador gosta dessa papeleira, dessas coisas. Então, a gente fica investigando o que aconteceu. A gente tem documentação, olha, verifica as comunicações oficiais
dos casos de coronavírus, da Covid-19, aconteceram muito mais cedo do que foi divulgado. E assim, pela quantidade, pela análise dos poucos precedentes que temos em relação a algumas epidemias e não pandemias, todos os internacionalistas chegaram em eventos, em conversas, diálogos, em grupos. Isso não só do Brasil, do mundo mesmo. Os principais pesquisadores da área do direito internacional e das relações internacionais também concordaram que houve sim um certo atraso. E também compreendemos o motivo. Compreendemos assim, chegamos à conclusão do motivo dessa demora. Tudo se deu em razão de uma péssima experiência que a Organização Mundial de Saúde teve com a H1N1. Quando aconteceu o surto de H1N1, a Organização Mundial de Saúde ela se mobilizou de uma forma tão forte e gastou tanto, ela gastou muito dinheiro. E ela pensou que viria uma pandemia e veio algo que ela não esperava. A H1N1 veio de uma forma muito forte, assustou muita gente, mas a OMS esperou e gastou e investiu muito, achando que a H1N1 viria de uma forma drástica, terrível. E a OMS segurou muito por essa experiência ruim que ela teve com a H1N1, em pensar, a gente criou aquilo tudo. Vamos aguardar um pouco para ver. Então, realmente houve, sim, um certo atraso na declaração, porque é uma reação em cadeia. A partir do momento em que há uma declaração de pandemia em um organismo internacional, os países, eles adotam medidas que nós chamamos de calamidade pública. Então, vocês podem perceber que em março houve a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e alguns dias depois foi publicado até um decreto declarando o estado de calamidade pública no Brasil, até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, existe internamente um documento de calamidade pública e esse documento menciona a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde. Isso tudo aconteceu na defesa do direito à saúde, que é considerado um direito de segunda geração, direito humano de segunda geração. Para poder dar outro exemplo e sair um pouco da questão da pandemia, eu falei para vocês sobre outro direito social, que é o direito ao trabalho. Mas é um trabalho digno. As pessoas têm direito a um trabalho digno, com dignidade. A partir do momento em que escapa essa dignidade do trabalho, e que nós temos uma exploração maior, que tira aqueles direitos do trabalhador e que extrapola aqueles direitos do trabalhador, porque os trabalhadores têm direitos previstos. A jornada de trabalho, a carga horária, a questão salarial, a proibição de algumas reduções. Claro que numa situação de pandemia, algumas regras acabaram sendo relativizadas, né? A gente tem acompanhado isso aí, essas questões de suspensão de contrato, enfim. A minha área ela não é muito a área trabalhista, mas a gente conhece e vê algumas questões trabalhistas que aconteceram durante a pandemia, mas por estar numa pandemia, algumas questões excepcionalmente aconteceram. Mas, em regra geral, existem os direitos dos trabalhadores, são direitos sociais de segunda geração também, que estão previstos na Constituição Federal, mas também nas normas de direitos humanos. Existem várias leis internacionais sobre os direitos dos trabalhadores. Da mesma forma que nós temos a Organização Mundial da Saúde, que cuida da promoção do direito à saúde, que é considerado um direito de segunda geração, também temos uma organização internacional do trabalho, que se chama OIT, Organização Internacional do Trabalho, que também cuida de zelar pelo direito dos trabalhadores no cenário internacional. Então, ela fica ali atenta, se tem alguma coisa aí pegando, uma greve, alguma coisa que está... Ou um país que está, por exemplo, praticando muitos casos de trabalho escravo, por exemplo, que é, talvez, dentro do campo do trabalho,
das maiores violações de direitos humanos que nós temos. A OIT vai lá e vai tomar uma providência, encaminha documentos para o país, solicitando informações. Você vai ter que cumprir isso aqui, sob pena de pagamento de multas, alguma coisa nesse sentido. Então, existem organismos internacionais específicos para cuidar desses direitos aqui, que são categorizados dentro dessas gerações. Para citar outro exemplo também no cenário, o direito ao desenvolvimento. Existe ao desenvolvimento econômico. Os países têm direito ao desenvolvimento econômico. A partir do momento em que há um conflito de um país em relação ao outro, querendo impedir o desenvolvimento econômico de um em relação ao outro, como vimos, por exemplo, quando a Eslováquia e a Hungria, elas queriam ali, elas construíram uma barragem, fizeram um tratado, construíram uma barragem para gerar emprego, para gerar renda, uma hidrelétrica no rio Danúbio, e essa hidrelétrica ela pegava parte da Eslováquia e parte da Hungria. A Hungria virou um dia, gerou muita renda, enfim, movimentou muito a economia dos dois países. E aí a Hungria, do nada, ela vira e fala assim, não, essa hidrelétrica aqui, ela está causando muitos danos ao meio ambiente, mas sem comprovar, ela não apresentou muitas comprovações. Nós vamos paralisar o funcionamento da barragem. Aí a Eslováquia vai, pronto, como é que eu vou funcionar só na metade? Como é que funciona, gente, o negócio só né? Como é que a Hungria para o negócio? Como é que vai funcionar agora só dentro do meu país? Eu não posso obrigar aqui a Hungria a funcionar a barragem que pegou a parte dela. Então, como é que eu funciono meia barragem? Não tem como, aí teve que paralisar tudo. Aí são questões de desenvolvimento, né? Aí o que acontece? Existe a Organização Mundial do Comércio, que vai lá e fala, peraí, o direito ao desenvolvimento aqui é um direito humano de terceira geração. Vamos colocar aqui, analisar realmente o que está causando dano ao meio ambiente, se não está, se está, o que pode ser feito para não causar, para tentar voltar alguma coisa aqui e não prejudicar da forma que foi feito. Como é que para o funcionamento em um dia sem nenhuma programação nem nada? E deixa um país lá, né? Esse negócio virou até litígio internacional. Quando formos estudar alguns tribunais da Organização das Nações Unidas, a gente vai falar desse caso. Mas esse caso aí virou uma ação internacional da Eslováquia contra a Hungria. O negócio teve que ser resolvido num tribunal que se chama Corte Internacional de Justiça, porque a Hungria bateu o pé, fincou o pé, falou, não vou funcionar aqui na Hungria. E a Eslováquia, como que eu funciono metade da hidrelétrica? Não tem como. E aí passou para esses juízes internacionais decidirem essas questões. Então, são tantas questões aqui, às vezes a gente está aqui lendo, fala, gente, mas primeira, segunda, terceira, quarta geração, mas são tantos casos, tantas situações que decorrem dessa divisão, principalmente quando a gente chega nessa quinta geração, que é o direito à paz, em razão do grande número de ataques terroristas que nós vivenciamos, né? Aí. Gente, fazendo uma diferenciação aqui, existem duas palavras muito parecidas, mas têm um significado diferente, tá? Só para a gente poder fazer essa diferenciação. A diferença entre direitos humanos e direito humanitário. A diferença entre direitos humanos e direito humanitário. Até para a gente poder voltar aqui para a nossa tela, para a gente poder conversar um pouco sobre essa diferença entre os direitos humanos, já são 8h15, e aí eu também quero fazer a análise de um estudo de caso aqui com vocês. Quando que eu uso o termo direitos humanos e quando que eu vou usar o termo direitos humanitários? Qual que é a forma correta de falar esses direitos? Direitos humanos é o conjunto de normas que visam a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, são direitos humanos o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação. Esses direitos, e a gente aprendeu hoje que esses direitos estão organizados em gerações. E que estamos aí até a quinta geração, que é o direito à paz. Então, esses são os direitos humanos. Agora, quando que eu uso a palavra direito humanitário? Quando que a gente vai poder usar esse termo?
Gente, aqui, por exemplo, se vocês vão fazer um texto e eu quero escrever, vamos supor que vocês vão fazer um trabalho, vocês vão escrever sobre o direito humanitário. E aí alguém vira para vocês e fala assim, mas qual que é a diferença aqui? Por que você usou a palavra humanitário e não usou humano? É a mesma coisa? Tem a aparência de ser a mesma coisa, mas não é. Os direitos humanitários são aquele conjunto de direitos humanos que estão sendo violados no contexto de um conflito armado. Geralmente um conflito armado, que estão colocados em situação de conflito armado. A gente usa muito o termo direito humanitário. Então a gente coloca assim, direitos humanos. Tá, a gente tem aí os direitos humanos, o direito à vida, são esses direitos humanos. É um conjunto de normas que visam a proteção da dignidade da pessoa humana. Então foram criados os direitos humanos das pessoas, ok. O direito humanitário é um tipo de direito que é utilizado para proteção dos direitos humanos quando eles são colocados em violação em um contexto de um conflito armado. Então, por exemplo, quando a gente vai... Vamos supor que o Mateus... Agora eu abri a tela, todo mundo apareceu aqui para mim. Vamos supor que o Mateus, ele está escrevendo sobre alguns conflitos, alguma situação de refúgio. Os refugiados da Síria... A situação dos refugiados da Síria no cenário europeu. Né? A chegada deles no cenário europeu. E quando ele foi escrever, ele de repente no título ele coloca assim, refugiados e direito humanitário. Ele não colocou refugiados e direitos humanos. Ele colocou direito humanitário. É porque podem ter certeza que ele vai apresentar no texto dele que essas pessoas tiveram seus direitos humanos violados no contexto de uma guerra ou no contexto de um conflito armado. Às vezes nem chegou a ter guerra, mas ali vive naquele cenário de conflito armado. Então é uma questão de direito humanitário. É mais uma questão de nomenclatura mesmo, tá? Não se preocupem muito com essa diferenciação, é mais quando a gente fala, quando a gente pronuncia. Quando a gente fala, por exemplo, da violação, suponhamos que eu estou falando de uma violação, de uma violência doméstica que aconteceu aqui em Anápolis, uma mulher foi agredida até a morte, aconteceu um caso de feminicídio, e o agressor ele não é responsabilizado. Então, essa mulher está numa situação muito grave no hospital, enfim, nada é feito, por mais que tenha aí medidas restritivas, tornozeleiras, que a gente vê, afastamento, você não pode chegar perto de mim, você tem que manter uma distância de pelo menos 100 metros de mim, 1 quilômetro de mim, porque senão a tornozeleira vai apitar. A gente sabe que tem muitas situações que não é efetivo, que acaba não funcionando. A gente viu muitas situações. O caso daquela mulher que morreu pelo ex-namorado, não sei se é ex-namorado ou ex-companheiro, e quando o corpo dela foi encontrado, no bolso de trás dela tinha 2 ordens de restrição de afastamento. Ela andava no bolso da calça dela, ela andava com as ordens. Tinha 2 ordens judiciais já para ele se manter afastado dela. E a gente viu que o papel não impediu nada. Aconteceu, foi lá e matou a mulher. Então, existem falhas em alguma coisa aí na promoção, na defesa desses direitos humanos. Estamos falando de direitos humanos. Eu acabei de virar para vocês e falar desses direitos humanos, na minha fala. Porque a gente está falando de direito humano. A questão da violência contra a mulher. Essa necessidade de proteção em caso de violência. Violência contra o homem também. Também é uma situação de direito humano, um caso de direito humano. Não só contra a mulher, em relação à mulher. Há uma igualdade aqui. Agora, se eu estou conversando com vocês sobre refúgio, daquela situação de pessoas que deixam seus países para não morrerem, porque o país está numa situação de conflito armado tão complicada que a chance daquela família morrer, ou daquelas pessoas morrerem é muito grande. E em razão desse conflito armado, essas pessoas deixam seu país e pedem refúgio para garantir os seus direitos humanitários em um determinado país onde não há nenhum conflito armado. Por exemplo, eles chegam ali na Itália, chegam na Grécia, chegam no norte da França, naqueles pontos que a gente já sabe, chegam aqui no Brasil. O Brasil recebeu muitos refugiados no pós-Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas vieram para a América do Sul.
Muitas pessoas vieram para o Brasil, muitos judeus e muitos nazistas também, fugindo da punição na Alemanha. Vieram para a América do Sul. Aqui são encontrados tantos judeus que vieram refugiados ali, fugindo mesmo daquela situação de risco de morte mesmo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra, muitos nazistas que vieram para cá fugindo das responsabilidades quando viram que estava na perda ali da Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil abrigou também muitas pessoas, muitos estrangeiros nessas situações. Então, a gente vê uma situação de conflito armado, a gente utiliza mais esse termo direito humanitário. Um grande caso que nós vimos isso acontecer foi um caso que se chama caso Irsi Jamaa. Irsi Jamaa, eu vou escrever aqui o nome desse caso, vocês fazem uma pesquisa assim, para vocês conhecerem, tá? Eu não sei se tem esses dois A no final mesmo. Versus Itália. Eu acho que eu já devo ter comentado sobre esse caso aqui. O caso Irsi Jamaa versus Itália. Alguns estrangeiros, eles deixaram países, se eu não me engano, parte era da Síria, parte da Eritreia. Eram, acho que 19 a 20 pessoas que estavam em um barco, e eles saíram ali de conflitos armados, numa situação, né, para a defesa dos seus direitos humanitários, e dentro no Mediterrâneo mesmo, no mar Mediterrâneo, eles estavam se dirigindo, se eu não me engano, para a ilha de Lampedusa. Eles estavam indo em direção à Itália. A força naval ali da Itália, né, fazendo ali aqueles rastreamentos, conseguiram detectar esse pequeno barco e pegou né, se deslocou, não deixou essas pessoas chegarem, né, na Itália. Eles não chegaram no destino, eles foram abordados no meio do caminho e a Itália impediu que essas pessoas chegassem, né, porque elas queriam pedir refúgio na Itália, fugindo de situações de conflito, refugiados mesmo. Talvez seja um dos casos de refugiado que tenha chegado num tribunal de direitos humanos, porque esse caso chegou, o caso Irsi Jamaa versus Itália. Chegou lá no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, na Corte Europeia de Direitos Humanos, porque de todas as formas... O que a Itália fez? O governo da Itália mandou devolver. Não, vocês não vão ficar aqui. Vai para outro lugar, levou para outro lugar onde havia risco de morte. O problema é que, eu acho que eu já comentei com vocês, existem, além das leis, que são os tratados, as convenções, enfim, existem princípios. E um grande princípio, acho que nós falamos isso quando nós falamos de universalismo e relativismo cultural. Um grande princípio que tem uma força obrigatória no cenário internacional muito forte, se chama o princípio do non-refoulement, que significa o princípio da não devolução. Não devolva, país, não devolva essas pessoas, esses estrangeiros, se for devolver para países em que eles vão correr um risco de morte ou em relação à sua integridade física. Se você devolver essas pessoas para essas condições, você pode sofrer uma sanção num Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Tá, alguns países desconsideram, alguns países não esperam, não é assim, vamos dialogar, porque existem questões geográficas aqui. Ou então, já tem tantos refugiados que não dá, vamos fazer uma política de redistribuição, até para como é que essas pessoas vão se ambientar, vão ter trabalho, enfim. Cada país vai ter uma situação peculiar, tá? Esse caso aqui foi especificamente a Itália. Mas esse caso aqui foi na década de 90. Não foi nessa crise migratória que a gente, né, tem visto nos últimos tempos aqui de pessoas fugindo. Foi num período em que a Itália podia receber essas pessoas e, de alguma forma, acolhê-los ali para evitar que situações piores acontecessem nos seus países de origem. E a Itália não, a Itália devolveu. Eles tentaram judicialmente, de todas as formas que vocês imaginarem, para conseguir essa situação de refúgio, esse documento, né? Aqui no Brasil a gente fala carteirinha, documento do refugiado, mas lá na Itália um documento que regularizasse
como refúgio, como refugiados, para eles se tornarem legais na Itália, para poderem trabalhar e recomeçar a vida dessas pessoas na Itália, enfim. Eles escolheram lá. E não conseguiram judicialmente ali nos tribunais. Se a gente fosse pegar um exemplo aqui, seria como tentar nas varas, na Justiça Federal, tentar na Polícia Federal, tentar até no Supremo Tribunal Federal. Tentar de alguma forma. E eles não conseguiram. Foi negado para eles. Quando é assim, a única forma que resta é recorrer mesmo a um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. E foi o que uma das pessoas que estavam, todas as pessoas, mas ficou conhecido porque foi ele que encabeçou essa ação internacional. O Irci Jamais estava no barco. E ele processou a Itália, ajuizou a ação, entrou com a ação, montou uma ação internacional na Corte Europeia de Direitos Humanos, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, contra a Itália, porque a Itália havia violado o princípio da não devolução e devolveu aquelas pessoas para países que estavam em situação de conflitos armados, violando direitos humanitários por causa da situação de conflitos armados. Essa ação demorou um certo tempo, mas a Itália foi condenada a conceder, a legalizar a situação de refugiados dessas pessoas, ou seja, a Itália não deveria ter feito o que fez com aquelas pessoas que estavam no barco. A Itália foi condenada e a Itália regularizou a situação do Irci Jamais e de todos os seus colegas que estavam naquele barco, porque a Itália havia violado o princípio da não devolução, que é o non-refoulement. Então, aqui a gente vê uma diferença muito clara entre direitos humanos e direito humanitário. Para ficar mais claro, o direito humanitário são os direitos humanos em um contexto de conflito armado. É mencionar os direitos humanos, só que em contextos de conflitos, de países que estão em conflitos armados. Essas violações de direitos humanos nessas circunstâncias configura o direito, é um campo de estudo do direito humanitário, mais do direito humanitário do que dos direitos humanos de uma forma geral, tá? Gente, até aqui, tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Vocês estão aí? Falam comigo. Tudo ok, Marina? Deu para compreender essa divisão das gerações dos direitos humanos? Primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta, o direito à paz. Tudo certo? Vocês são muito quietinhos. Vocês são sempre quietinhos assim? Na sala de aula vocês são caladinhos assim? Ou eu conheci vocês num ambiente que vocês ficam mais caladinhos? Na sala não, né, Marina? Só aqui, né, Marina? Gente, eu vou compartilhar aqui, vamos fazer um estudo de caso, mas eu queria que vocês falassem alguma coisa assim, eu acho. Professor, eu acho. Mesmo que esteja errado, vamos achar errado, tá? Porque o objetivo do estudo de caso é assim. Eu também queria conversar uma coisa com vocês não falaram comigo sobre isso. Eu queria saber de vocês, porque vocês viram lá que tem umas questões avaliativas, né? O AVA está ok, foi arrumado, organizado. Tem umas questões avaliativas lá que vocês fazem depois da aula. Se eu não me engano, eu até já coloquei as questões avaliativas da aula de hoje para vocês poderem responder. E aí até... Mas vocês não me perguntaram que quando vocês responderem, vocês podem me enviar pelo e-mail lá de dentro do AVA mesmo. Mas eu queria saber de vocês o seguinte: vocês preferem dessa forma? Ou vocês preferem, por exemplo, que eu coloque algumas questões objetivas, como se fosse vocês respondem já e já inserem no sistema, já salva ali. Igual prova. Eu coloco ali duas ou três questões de marcar X, de múltipla escolha, e vocês não precisam enviar por e-mail. Vocês só fazem lá a tarefa e eu que puxo aqui. Acho que isso ficaria mais fácil, mas eu preciso ouvir vocês. Vocês querem manter da forma que está, ou se vocês preferem responder, marcando lá direto no sistema,
e já não precisa enviar, já fica salvo ali, eu vou lá dentro e puxo a correção. Fala aqui. Professora, Pode falar, Matheus. eu vi que a senhora postou aqui as atividades e uma coisa que eu observei dos outros professores é que, por exemplo, dá para você adicionar o arquivo com a sua resposta, né? Tipo, adicionar o arquivo Word. Porque aí, como a senhora deixou a pergunta, eu também podia deixar um negocinho para a gente postar a resposta, entendeu? Tem várias formas de fazer, Matheus. Porque aí de qualquer forma, mas aí de qualquer forma vocês vão ter que devolver o arquivo, não tem? É, esse jeito que eu estou falando é que a gente posta um arquivo com as Você respostas. posta o arquivo. Tem a forma também de eu deixar a tarefa que vocês clicam e vocês já marcam de. Sabe quando vocês fazem prova de marcar X ali? De assinalar a correta ou incorreta? É tipo um quiz que você tá falando. Ah, as perguntas mesmo de múltipla escolha. Aham, pois é. Tipo as provas de múltipla escolha, tem como eu fazer também, como se colocar ali duas questões, vocês não precisam nem anexar o arquivo, vocês marcam, clica na que é, e já fica salvo no sistema. Tem essa possibilidade também. Vocês vão me dizer o que vocês acham mais fácil. Parece que é mais fácil algo que vocês não precisam ficar anexando e devolvendo. Aquilo que é feito no próprio sistema, de múltipla escolha. Claro que quando, porque casos a gente já vai resolver aqui em todas as aulas a gente resolve casos. Aquilo que é de múltipla escolha, você marca, vão ser casos também, pode ser casos também, tá? Só que de múltipla escolha. Igual na prova, marca e já fica salvo ali, eu que vou puxar a correção de vocês. Vocês não precisam anexar nada, só responder o que está marcado. Vocês que vão dizer para mim. Professora, Professora, eu gosto dos dois modelos, porque às vezes é só questões objetivas, É o que eu dependendo estou dizendo. Tem matéria se a que senhora dá, vai tem matéria caprichar. que não. Tem matéria que dá, tem matéria que não. Muitas dão, daria para fazer. Algumas não dá, não tem como. Mas assim, a gente pode vou fazer algumas de múltipla escolha nas próximas, depois a gente volta a fazer. Aí eu vou ver esse jeito, Matheus, que você falou aí, tá? professora, Oi, Paulo. e sobre as aulas que estão sendo gravadas, onde serão postadas? Toda quinta é o dia que a gente atualiza lá. Inclusive, essa aula vai estar lá amanhã. Porque a gente foi, muita coisa, a gente vai colocando. Vocês viram que eu fui colocando até a aula de hoje, né? Amanhã eu já coloco até a da aula da semana que vem. Então, quinta é o dia que eu tirei para inserir. Onde que fica essas aulas aqui? É o seguinte: na hora que eu encerro aqui a gravação, eu tô com várias aqui, até algumas eu consegui de algumas turmas. Amanhã eu fecho todas, inclusive essa aqui. É, ela vai salvar aqui no meu computador, ela vai demorar um pouquinho, ela vai ficar carregando. Aí eu deixo aqui à noite carregando. Amanhã, quando eu entro aqui, ela já vai estar num lugar aqui para eu salvar. Eu salvo, aí eu subo para o YouTube, eu vou subir o que aconteceu aqui, vai ficar lá no canal no YouTube, e aí eu vou gerar um link. Esse link vai ficar dentro do que está escrito aula síncrona. Toda semana vai aparecer para vocês lá assim, primeira semana, aula síncrona. Segunda semana, aula síncrona. Vocês vão clicar ali, já vai lançar vocês para essa aula que aconteceu. Entendeu para entender? Paulo? Isso no AVA ou no No Liceu? AVA. Não, a gente No não está mais AVA? no Liceu, não. A gente já está no AVA. O AVA já está organizado. Só falta lançar agora essas aulas que estão acontecendo aqui. Lá no AVA, vai aparecer... Lá no AVA, quando você entra, tá assim. A atividade pré-síncrona, atividade pós-síncrona, tem questões avaliativas. Vai aparecer um campo, assim, aula síncrona. Você vai clicar nele. Na hora que você clicar, já vai te levar para essa tela aqui. Essa gravação aqui que a gente fez. Deu para entender? Tá bom, então. Muito obrigado, professora.
vai aparecer lá o campo. Aula síncrona. Vocês clicam, aquele campo não é o link para acontecer a aula. Para acontecer a aula, eu envio lá no grupo. Aquele campo é a gravação da aula que aconteceu para quem não assistiu. Então, eu vou colocar lá por semana, aula síncrona. É só clicar, aí vai levar vocês para a tela do YouTube para assistir essa gravação aqui, tá? Amanhã vocês já vão ver lá isso acontecer. Ok? Aí a gente faz assim, deixa essa atividade do jeito que tá, vocês me enviam por e-mail, em algum arquivo do Word mesmo, não precisa nem repetir, pode até coloquei no Word, pode ser até naquele, tipo aquele mesmo, só coloquem o nome de vocês. Pode mandar na semana que vem essa atividade, mas na próxima eu vou fazer essa de ver o que vocês acham. Vou fazer essa de múltipla escolha para vocês marcarem. E aí vamos fazendo cada semana um tipo. E aí eu vou fazer essa também, tá, Matheus? Vamos ver um jeito. Quando a gente tiver que for um caso concreto, a gente faz dessa forma aí. A gente vai fazendo várias formas. Aí é que vocês forem se adequando mais, tá? Não tenham receio de falar comigo, professora, vamos fazer dessa forma, vamos mudar, vamos... Não tenham receio, não. Falem para mim, para a gente poder ter o máximo de aproveitamento aqui de uma forma bem acessível para todo mundo, tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Olha esse caso aqui. Em 2014, Maria deu entrada em uma maternidade pública de Goiás. Quando a gente analisa casos de direitos humanos, a gente sempre olha há quanto tempo foi. A gente sempre olha isso. Então, nós estamos em 2020, peraí. Nós estamos aqui com 6 anos. Vamos ver aqui. Maria deu entrada em uma maternidade pública de Goiás já em trabalho de parto. Contudo, a falta de pronto atendimento levou a óbito tanto de Maria quanto do bebê. Muito vai ver acontecer, né, no Brasil. No mesmo ano, ou seja, em 2014, a família ajuizou muitas ações aqui dentro do Brasil, contra o hospital, mas até a presente data, até 2020, essas ações elas não foram julgadas. Ou seja, não teve efetividade nenhuma. Teve crimes aí aconteceram, mas foi um conjunto de violação de direitos humanos aí, o direito à vida, o direito à saúde, o dever a gente chama dever de investigar, né? As garantias judiciais foram violadas, a duração de um processo, a morosidade da justiça aí também, a duração razoável do processo é um direito humano também, viu, gente? Então, tem um contexto aqui. A primeira pergunta é, a gente sabe que tem um conjunto de violação, mas vocês conseguem enxergar aqui essas violações de direitos humanos que eu falei? Quando vocês olham para esse caso aqui, que direitos humanos vocês acham que são violados? Se alguém abre o microfone, chuta, fala alguma Da coisa. ordem internacional? Direitos humanos, isso. Não fundamentais, direitos humanos. Nesse caso aqui. A inviolabilidade da pessoa? A inviolabilidade, que é o direito à vida, né? O primeiro direito humano violado aqui foi o direito à vida, né? Nós tivemos 2 mortes. O direito à vida foi violado. Qual outro direito aqui a gente vê que houve a violação? Porque antes só ocorreu a morte por causa de um problema. Falta de atendimento ou deixaram de atender alguma coisa assim? Falhas no problema, falhas na questão da saúde, na promoção da saúde, né? Uhum. Violação do direito à saúde, do acesso à saúde. Aqui nós temos a violação do direito à vida. Olha isso aqui, também é uma violação de direito humano. Que direito humano é esse aqui que foi violado? É do artigo 8, que todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes um remédio efetivo para os atos que violam os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Isso mesmo. Tem o artigo 8. Você falou do artigo 8, né? Uhum. Sim. Deixa eu só ensinar uma forma de falar isso aí para vocês.
Até o 9, a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Até o 9. Depois do 10 é que a gente fala o número mesmo. Quem que falou? Porque aqui eu compartilhei a tela. Quem estava falando comigo aqui? Foi eu. Peraí, fala o seu nome pra mim. É, Luana. Luana, para todo mundo aqui na sala, no direito, de uma forma geral, até o 9 a gente coloca em ordinais, né, que fala. Primeiro, segundo, terceiro, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, 7º, 8º e 9º. A partir do 10, a gente já fala normal. Artigo 10, artigo 11, 12, 13, 14. Ok? Isso é só regra do direito mesmo. Tipo, a Luana falou artigo 8. Aí agora que ela sabe como que funciona no direito, qual que é o artigo, Luana? 8 ou 8º? Luana tá aí? Agora, como é que é o artigo que você falou? Oito ou 8º? Até o 9º é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º, 9º. Então, é o artigo 8º. Isso aí, Luana, muito bem. Então, é só para vocês aprenderem algumas questões do direito. É própria do direito, viu, gente? São coisas, assim, do direito mesmo. E a gente vai aprendendo assim. Fica tranquila, preocupa não, tá? Até o 9º a gente fala nessa ordem. Depois do 10, aí fala o 10 normal. Aqui é a violação do artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, tem a violação do artigo 25, que é a duração razoável do processo. A demora do judiciário é uma violação de direito humano. Né? Tem a violação do direito à vida, tem a violação do direito à saúde, enfim, é um contexto, um caso desse é um contexto existe um contexto de violação de direitos humanos aqui. E que providências que vocês acham que deveria ser tomada aqui? O que vocês fariam numa situação dessa? Até na que eu postei, tá como advogados, mas não, é como vítimas mesmo. O que a gente faz numa situação dessa? Teve a violação de direito humano, foram violados vários artigos, foram violados o direito à vida, à saúde, o artigo 8º, o artigo 25, vários direitos violados. Entraram com a ação, não adiantou nada. Até hoje tem 6 anos que a ação está lá, não resolve, ninguém é punido, ninguém recebe indenizações, ninguém recebe nada. Enfim, o negócio está lá parado. Qual que é a alternativa que resta aqui? O que vocês acham? Entrar, eu esqueci o nome, como se dá para julgar um nível mais alto lá, um grande supremo, uma coisa assim que fala? Você falou o caso da Boate Tribunal Kiss. Penal Internacional? Isso. Não o penal internacional é só crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, aqueles casos. Mas tem um órgão, vocês estão no caminho mesmo, tem um lugar para ir. Mesmo que vocês respondam assim, entrar com uma ação internacional de direitos humanos, buscar um tribunal de direitos humanos, a solução. Essa foi a ideia de vocês, não foi? Isso. Isso. Esse órgão, para quem tiver, porque no estudo de caso é bom porque a gente tira algumas teorias. Esse órgão, quando tem violação de direitos humanos no Brasil e não é resolvida aqui dentro do Brasil, se chama Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Vou até anotar aqui. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse é o nome do tribunal específico. Parabéns, vocês conseguiram compreender. Não resolveu internamente, leva para um tribunal de direitos humanos internacional. Primeiro tenta aqui, não deu certo. Leva para um tribunal de direitos humanos. Por que não pode ser o penal internacional? Porque o penal internacional a gente ainda vai estudar que são só crimes contra a humanidade. Quando faz genocídio, mata aquele tipo Ruanda, mata aquele 800 mil pessoas, porque não quer aquela etnia dentro do país, por exemplo. Agora, é uma comissão interamericana de direitos humanos que a gente vai ter uma aula sobre ela,
mas vocês entenderam bem que é um órgão, um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Parabéns aí para vocês. Pode falar, Matheus? Então, professora, a senhora citou o Tribunal Penal Internacional, né? E no caso, a Corte Internacional de Justiça. Também não pode. Aí a gente vai estudar todos os tribunais. A Corte Internacional de Justiça, ela não é um tribunal de direitos humanos, Matheus. Ela é um tribunal para direito de conflitos internacionais entre países. Então, na Corte Internacional de Justiça, a gente tem assim ações como Estados Unidos contra o México, Brasil contra o Uruguai, o caso que eu dei o exemplo aqui da barragem, Eslováquia contra a Hungria, a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, é uma corte que foi criada para país processar país, e não só por casos de direitos humanos, pode ser por questões econômicas, questões ambientais, por isso que não poderia. Esse é um caso específico de direitos humanos, violação de direitos humanos, e como para essa situação específica é um órgão que o Brasil faça parte e que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não pode ser a CIJ, você falou a Corte Internacional de Justiça, não é a CIJ porque cada tribunal tem um objetivo. A CIJ foi criada para julgar ações de países contra países, não de vítimas contra país. Deu para entender? Completamente, professor. Perfeito. Assim, a gente vai estudar a CIJ ainda, porque a Mariana falou, segura o internacional, porque você vai ficar... Parece que tem dois direitos humanos. Tem os direitos humanos e tem o direito humanos internacional. Então, assim, a gente não tem como, né, fugir do internacional, mas no semestre que vem vocês vão... Nossa, nós vamos desbravar esses tribunais aí de tudo quanto é jeito, tá? Mas, excelente as questões, as intervenções de vocês. Peço para vocês intervirem mais, perguntarem mais, participarem. Eu acho acho que não é. Os achos são fundamentais aqui. E vamos sempre tentar analisar um caso, compreender alguma notícia, alguma coisa aqui para a gente poder compreender algumas situações de direitos humanos, tá bom? Gente, já deu aqui o horário, são quase 9 horas. Eu vou encerrar a aula. Pessoal, eu vou lançar lá no AVA esses links dessas aulas, tá? Eu tenho até que ver se eu lancei algum, vou olhar, mas vai estar tudo lá. Pode ficar tranquilo que a gente já organizou com conteúdos, materiais, as atividades pós, a gente vai vendo as melhores formas aqui, vamos testando todas, tá? Para a próxima aula a gente faz de múltipla escolha. Vocês têm uma semana ainda para responder, não se preocupem com isso. O importante é que me manda lá para eu poder fazer as correções antes da primeira VA, para eu poder lançar as notas de vocês. Tenha uma excelente semana. No e-mail, Isabela, a Isabela me mandou aqui, tá? Mas vai vai responder para todo mundo, tá, Isabela? Isso aqui. Dentro do AVA, tem um lugar lá que vocês me mandam e-mail. Lá dentro. Tem um lugar que vocês devolvem, me mandam alguma coisa por lá. Eu até abri meu AVA hoje, estava cheio de atividade lá. Então, tem um campo dentro do AVA que vocês podem encaminhar essas atividades lá dentro mesmo. Se vocês estiverem com dificuldade, eu estou lá no grupo, vocês têm meu contato, me manda mensagem durante a semana, eu não estou conseguindo não, me manda mensagem que a gente vê a melhor forma, tá? Quem tiver com dificuldade, me manda mensagem. Mas lá dentro do AVA é porque eu não tenho aqui o ambiente de um aluno para eu ver como que é, porque para mim aparece diferente. Se não conseguir, me avisa, tá? Oi, Matheus, pode falar. Professora, se quiser, eu posso compartilhar minha tela para você ver. Quer dizer, eu vou filmar minha tela do computador para a senhora ver como é que está aparecendo para mim. E você consegue me mandar um e-mail? Não está aparecendo no lugar de entregar a atividade. Tá, eu vou ver. Tá aparecendo. Tá, porque eu também. Tem turmas que falam que já fizeram muito isso no semestre passado e sabem onde é. Tá. Então, Nos outros cursos. Eu acho que no meu caso parece que é só na nossa turma, porque dos outros cursos estão aparecendo o lugar. Uai, faz assim, eu vou verificar então dentro do AVA o que pode estar acontecendo. E aí a gente conversa durante a semana. Tá? Não se preocupem em relação a isso, pode deixar.
Pode deixar que eu vou olhar. Tem matérias que está dando certo, tem umas que não. Pode ser que arrumaram tanta coisa no AVO que essa parte não arrumaram. Pode deixar que eu vou olhar isso aí. Eu falo com a Mariana amanhã e aí já peço para o pessoal lá da informática ver o que está acontecendo com esse e-mail. Não se preocupe em relação a isso que a gente vai arrumar, tá bom? Ok? Ok, gente? Bom, Ok. Ok. Gente, boa semana para vocês. Até quarta-feira que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí nas leituras de vocês, só trazer aqui para a sala de aula para a gente conversar, tá? E é isso. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Boa noite. professora.